Bom, gente, agora nós vamos falar da bexiga. A bexiga é muito simples, viu, pessoal? Primeiro, vamos lembrar que a bexiga não faz concentração da urina. Então, a bexiga é uma vesícula urinária que armazena a urina e depois essa urina vai ser conduzida pela uretra até o meio externo, tá? Bom, o que é importante a gente estudar na bexiga? Primeiro, a gente tem que entender que a bexiga é um órgão cavitário, então tem luz, e então é na luz onde tem ali a presença da urina, e aí é dividido em camadas. Essa primeira camada, essa primeira túnica é chamada de mucosa, e aí a mucosa ela é formada pelo epitélio, que é o epitélio de transição. Aquele epitélio de transição é aquele epitélio que muda ali o formato das células de acordo com o conteúdo de urina. Quer dizer, uma bexiga repleta de urina, ela tem um epitélio que tende a ficar um epitélio mais estirado. Então, há uma mudança aí na quantidade e, sobretudo, no formato dessas células, tá? Diferente, por exemplo, de uma bexiga vazia ou uma bexiga com um pequeno conteúdo de urina, onde esse epitélio é um epitélio estratificado e as células superficiais dessa bexiga são células que têm essa característica de serem mais globosas, certo? Então, o mais importante aqui da bexiga é avaliar e saber identificar esse epitélio, que é o epitélio de transição, e que nos ajuda, inclusive, a identificar ali se o animal veio a óbito com a bexiga repleta de urina ou com uma bexiga vazia, tá? Bom, embaixo do epitélio de transição tem um tecido conjuntivo, né? Esse tecido conjuntivo aqui, que é um tecido conjuntivo frouxo, que a gente vai chamar de lâmina própria. Não tem aqui presença de glândulas. Então, é uma histologia bem simples. De novo, volto a dizer, o epitélio de transição aqui é o ponto mais importante, tá? Aí, em equinos, a presença de glândulas. Os equinos têm glândulas aqui presentes, glândulas mucosas na lâmina própria, tá? Bom, além disso, depois da lâmina própria vem a túnica muscular, aqui então é uma musculatura lisa, um músculo liso, e que essa camada muscular é dividida aqui em duas camadas, camada longitudinal interna e depois a camada circular externa, tá? E por último, a última túnica ou última camada, chamada de adventícia ou chamada de serosa. Qual dos dois nomes que é o nome correto? O nome correto é serosa. Por que é chamado de serosa? Porque a bexiga, ela está localizada dentro da cavidade, né? A bexiga é um órgão, além de ser um órgão cavitário, é um órgão que está localizado dentro da cavidade abdominal. E aí, o que acontece? Pelo fato dela estar dentro dessa cavidade, essa camada, essa última camada que envolve a bexiga mais externamente, que é uma camada de tecido conjuntivo frouxo, tem tecido adiposo, mas tem um revestimento de mesotélio. Mesotélio é um epitélio simples pavimentoso e, por isso, essa camada a gente chama de camada serosa e não camada adventícia, tá? Depois, então, da bexiga, a gente vem, então, para a uretra. A uretra, então, é um tubo que leva a urina para o exterior. Uma coisa importante também é que tanto a porção do ureter, que está mais próximo da bexiga, quanto a porção da uretra, que também está mais próximo da bexiga, essas duas porções, elas também podem ter um epitélio de transição. Mas, de um modo geral, esse epitélio de transição é um epitélio da bexiga, tá? Então, a uretra é um tubo que vai levar a urina para o meio externo. A uretra em machos, ela é dividida em algumas porções. A uretra prostática, que passa, então, ali no meio da próstata. A uretra membranosa, que é a uretra livre. E a uretra peniana, a uretra cavernosa, que é a uretra que passa, então, no meio ali, né, no centro do pênis dos machos, tá? Então, tem também a túnica mucosa. A túnica mucosa é formada também de um epitélio. Então, esse epitélio é um epitélio de transição quanto mais próximo da bexiga a uretra estiver. Embaixo
Aqui é a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo, que se mistura aqui com a túnica submucosa. Tem uma grande quantidade aqui importante de tecido linfóide e pode também ter uma grande vascularização, que é chamada de tecido erétil, o que é importante porque essas veias, quando elas estão engurgitadas de sangue, então elas contribuem com a ereção desses machos, certo? Além disso, tem a túnica muscular, que também tem aí essas camadas, camada muscular longitudinal interna, circular média e também a longitudinal externa, também visíveis ali na prática, na microscopia. E aí agora a gente já não chama mais de serosa, né? Sobretudo a porção que não está mais em cavidade. Então a porção da uretra ali, que já não está mais presente na cavidade, a gente vai chamar de túnica adventícia, tá? Então aqui, gente, algumas imagens, alguns desenhos. Aqui é uma uretra de cão, ok? A uretra de carneiro, então a gente vê que basicamente tem muita semelhança, que estão aqui essa presença do número 2 desse tecido erétil, né? Essas numerosas quantidades de veias, né? O epitélio, quanto mais distante então da bexiga, já não é mais um epitélio de transição, um epitélio simples colunar, tá? Uretra de cavalo, tá? Então, o epitélio mais próximo da bexiga, que já é o epitélio de transição, mas aqui já a uretra peniana com esses seios venosos, que é o tecido erétil, tá bom? Em cadelas, que é então a uretra, então importante então a túnica muscular, né? Que é importante aí para esse controle dos esfíncteres, ok? Muito bem, a uretra aqui, só para exemplificar essa grande quantidade bem desenvolvida da túnica muscular da uretra de vaca. Ok, pessoal? Então, vamos para a prática agora e aí nós vamos avaliar na prática lâminas de ureter e lâminas de bexiga. Nós não vamos ver lâminas de prática, por isso eu mostrei essa sequência de imagens. Então, vamos ver lâmina de ureter e lâminas de bexiga. Então, vamos lá, gente. Vamos agora, então, para a prática.